Olá, você está no canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre saúde e práticas integrativas e as ciências que as embasam, conectando você com profissionais incríveis. No vídeo de hoje, NUSP Talk com a doutora Rosângela Arndt e o terapeuta Domingos de Oliveira, no quadro Imunidade sem Complicação. Fique agora com a nossa parceira, doutora Rosângela Arndt. Muito bem! Estamos aqui na nossa Imunidade sem Complicação. Esse é o nosso quadro. Hoje é terça-feira e para vocês que vão assistir mais tarde, depois, outros dias da semana, sejam muito bem-vindos. E quem está aqui ao vivo conosco, também seja muito bem-vindo. Lembrem que nós estamos aqui para oferecer para vocês mais conhecimento. E sempre conhecimento com muita propriedade, com muita ciência por trás. Esse é o nosso maior objetivo, levar conhecimento, informação, mas baseado em ciência verdadeira, né? Para quem já me conhece, sabe que eu me preocupo muito com a ciência real por trás de tudo que a gente fala. Então, como diz o nosso querido Domingo, o Domingo já chegou aqui, é o meu convidado desse quadro semanal, né? E eu estava comentando aqui, Domingos, que você... entrou! Que você costuma dizer isso, né? Não acredita em mim, vai procurar estudar que você vai ver que eu estou dizendo a verdade. Bem isso. Essa é a pura verdade. Essa é a pura verdade. Não acredita em nós. Pesquise. Pesquise. E hoje a gente resolveu falar sobre água. Sobre a hidratação, mas hidratação ligada à imunidade. E quando a gente fala ligada à imunidade, a gente fala também ligada à oncologia, porque, na verdade, toda doença oncológica, ela é um fracasso total do sistema imunológico. É o nosso sistema imunológico que não funcionou. Né? Como a gente tem falado sempre para vocês, as células cancerosas ou cancerígenas, elas são produzidas diariamente por mutação, por causa de toxinas, por mutação por problemas emocionais, por questões eletromagnéticas, seja lá o que for, há uma modificação naquele momento, na duplicação, na replicação de uma célula. Quero só lembrar aqui que a gente tem nem todo mundo é obrigado a saber tudo, claro, a gente também não sabe, mas eu gosto de dar as informações o mais completa possível. Então, lembrando aqui para vocês que nós temos a maior parte dos cânceres em células somáticas. O que isso quer dizer? É aquela célula que tem um número de replicação determinado, né, e aquele momento em que acabou, ela entra em apoptose e morre. Então, essas células, elas se perdem na sua informação básica e elas começam a se reproduzir em quantidades exageradas, de forma errada, no lugar errado, e isso leva ao aparecimento da célula cancerosa ou cancerígena. Por que isso importa? Porque todos nós criamos células assim o tempo todo. O que nós temos de bom é que o nosso sistema imunológico reconhece essa célula, porque existe uma sinalização dela, e o sistema imunológico vai lá e destrói. Fácil assim, vocês olhem as nossas lives anteriores, que o Domingos explica isso de uma forma maravilhosa, inclusive falando, né, dos invasores da casa. Eu gostei muito daquela forma de olhar para isso. Mas tudo isso é para a gente se situar aqui e lembrar que nós estamos falando de algo que é dependente do sistema imunológico, mas também é algo que acontece no corpo como um todo. As pessoas têm a ideia de achar que câncer só acontece no lugarzinho dele. Não, é uma situação sistêmica. E quando você fala isso, você vai entender por que nós trouxemos a ideia da hidratação. E, de novo, eu estou falando hidratação na oncologia, por ser um extremo do sistema imunológico, mas isso vale também para a saúde em geral. A hidratação é fundamental, afinal de contas, 70% do nosso corpo é água.
E as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Porque se você pegar num copo, ó, eu tô com água aqui dentro, tá, gente? É que eu adoro esses copos aqui americanos. Eu tenho um de cada cor, eu adoro. Então, é, imagina você pega aqui 70% do copo a água e o resto é todos os tecidos que formam o corpo, né? Fica bem esquisito, né? Mas por que que isso é interessante? Porque a água, ela permeia os tecidos. A gente não tem toda a água de um lado e toda a célula do outro. A gente tem água dentro da célula, a célula precisa de água. A gente tem água nos humores, né, que é o sangue, a linfa. A gente tem água nas mucosas, elas são úmidas, né? Então a gente tem água por todo o nosso corpo. E por isso a importância de falar da hidratação ligada à imunologia e também ligada à oncologia. Domingos, palavra é sua a partir de agora. Quero lembrar vocês que o Domingos é responsável por o Brasil ter água alcalina, né, Domingos? Conta um pouquinho essa história também para nós. Oi, Amanda Rosângela, que prazer estar aqui novamente com vocês. Sim, eu sou um dos, né? Doutora Rosângela, seu microfone. Isso, que está dando eco. Sou um dos responsáveis, né? Eu, junto com o Laí Ribeiro e Mauro Mumbach, nós rodamos o país desde 2011, levando a informação da água alcalina. E que eu vou falar com vocês aqui hoje, nível de água, nível de corpo humano, tem um slide meu que ele tem pelo menos 15 anos. E eu não abandono esse slide. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples. Porque, doutora Rosângela, a senhora calcula, em 2010, falar em água alcalina, éramos malucos, éramos charlatões, a mesma coisa do fator de transferência, igualzinho, igualzinho. Só que nós tínhamos um grande capitão, um grande comandante, que era o Laí Ribeiro. Então, o Laí Ribeiro comprou essa briga e, graças a Deus, a gente conseguiu aí até tirar refrigerantes dos colégios. Não sei se agora voltou, mas naquela época até tiraram. Bom, então vamos lá. Olha que legal o exemplo que eu vou te dar. E você vai usar isso para tudo na tua vida. Quando nós nascemos com uma média de 85% a 80% de água. Esse é o nosso corpo. O bebezinho. Ah, Domingos, tudo isso? Tudo. Não acredita no que eu falo. Vai ver se eu estou errado. Ok? Pronto. Aí você nasceu. Domingos, tudo bem, eu nasci com essa quantidade de água. E bem alcalino. Bem alcalino. Você quer saber a diferença entre a alcalinidade e a acidez? Cheira um bebezinho e cheira um idoso. Qual que é a diferença? Diz para mim. Abismal. Não coroa como eu, como a doutora Rosângela, não, porque a gente é bem hidratado, correto? Mas não tem o cheiro de um bebê. Para, esquece. Pronto. Então, se a gente partir desse princípio, nós vamos para um outro que eu vou explicar para vocês. Quando nós nascemos, pensa que nós somos o Amazonas. Olha que coisa linda. Amazonas. Então, o Amazonas, pensa que é um terreno biológico. Pensa que você, quando você nasceu, Deus te deu um corpo que é o Amazonas. Você precisa convidar a arara, ararinha azul, papagaio, todos os bichinhos lindos e maravilhosos que tem no Amazonas, para ir para o Amazonas? Não, porque é o habitat deles. Está entendendo? Ótimo. Então vamos pensar que esses bichinhos lindos são saúde. Agora, vamos pensar na acidez e na doença. E a acidez e a doença é o deserto. Ok? Então vamos lá. Bebezinho, Amazonas. Deserto, idoso e doença. Ok? Pronto. Ótimo. Mas, Domingos, ainda não entendi. Então vamos lá. Eu preciso, volto a repetir, convidar a arara para viver no Amazonas? Não. Que é o habitat dela. Agora, você já viu cobra naja no Amazonas? Não tem. Por quê? Porque não é o habitat dela.
Escorpião negro não tem no Amazonas. Cobra marrom, que é aquela que se esconde na areia do deserto, que a picada é mortal, não tem no Amazonas, mas tem no deserto. Ok? Então vamos pensar que o câncer, tudo aquilo que é malefício, é o escorpião, ok? É a cobra marrom, né? É a naja, aquela que abre, fica aquela aba aqui, que quando morde todo mundo tem medo. Não tem no Amazonas. Por quê? Porque o habitat dela é deserto. Agora, se você começa a desertificar, ou seja, acidificar o teu Amazonas, você começa a ter o quê? Não ter aquele terreno biológico onde vai ter as ararinhas, etc. e tal. E você começa a ter ambiente para quê? Para convidar aqueles caras que vivem no deserto vir viver no teu Amazonas. Vocês estão entendendo? Doutora Rosângela, esse exemplo é a coisa mais simples para as pessoas entenderem. Então, Domingos, partindo do princípio que nós temos um Amazonas, nós precisamos desertificar o mínimo possível. Mínimo possível. Ah, mas Domingos, eu já tenho 60 anos e não gosto de beber água. Eu sei, porque o idoso não toma água. Esse é o grande problema. O idoso, se eu for ver a maioria deles, a média é entre 55% a 50% de quantidade de água dentro do corpo. Não aguenta. Como a doutora Rosângela falou no início, o nosso sistema, a nossa energia celular, tudo isso depende de água. E outra, tem várias coisas dentro da água, tem condutividade elétrica, tem um monte de coisa. Esse movimento que eu estou fazendo aqui depende de condutividade elétrica. Quanto pior a água você consome, quanto menos água você consome, menos condutividade elétrica. Domingos, já entendi. Então, o Amazonas é alcalinidade e o deserto é acidez. E quanto mais eu desertificar o meu Amazonas, mais ambiente eu tenho para que os bichos, que é a doença, venha se instalar e sobreviva. Perfeito. Pronto. Mas existe uma coisa importante, que é que água que eu devo tomar? Água alcalina, tal, não. Ah, eu tomo água alcalina durante a refeição. Não, está errado. Porque existem vários sábios pela internet que tem mais é guru, que entende de água, que manja de água, que não sei mais o quê. Desculpa. Com todo o perdão na minha palavra. Não se deve consumir. O correto seria não consumir nada durante a refeição. Principalmente algo alcalino, que vai prejudicar os teus emissores de ácido no nível do estômago. Ah, Domingos, você está falando ao contrário de tudo que os outros falam. Não acredita em mim. Vai estudar, vê se o Domingão está errado. Pior que eu tenho 18 anos nessa brincadeira, hein? Pronto. Domingão, tá bom. Mas me dá um exemplo prático. Vamos lá. Você já viram o idoso brasileiro? Como é que ele anda? Trôpego e devagar. Concorda comigo, doutora Rosângela? Vai no Japão, onde a água tem um poder maravilhoso. Existem lugares lá, não vou nem falar os nomes aqui, mas depois você pesquisa, porque eu quero que você pesquise. Você vai pesquisar, porque o Domingão lá estava falando abobrinha. Não, vai lá pesquisar. Hokkaido, entre outras cidades. Eu já estive lá, tive o prazer de ir no Japão. Por que o idoso japonês é assim? Pela qualidade da água, pela condutividade elétrica da água, pela composição hexagonal da água. Não existe mágica em água. Não existe. Estou perguntando. Água no sol, o cloro evapora? É lógico, o cloro ele evapora. Se você, por exemplo, quer pôr cloro na tua piscina, você tem que pôr ao anoitecer, porque se você puser de manhã, na hora que sair o sol, o cloro vai todo embora. Tá? Então vamos lá. O que acontece?
A pergunta que a Maísa fez, eu acabei já respondendo. Vamos voltar ao que eu estava falando. Eu estava dizendo, está vendo? Acabou cortando, eu já vi outra coisa na cabeça aqui. É que é tanto assunto para falar sobre água que talvez eu ficasse aqui 8 horas falando. Pronto, então estamos falando dos idosos. Você sabia que, por exemplo, no Japão, existe um hospital que eles fazem turnover hídrico na pessoa? Sabia disso? Trocam toda a água do corpo da pessoa, hidratam a pessoa, atingem o ponto de 70% a 72%, porque é necessário. Mas, Domingos, eu não estou entendendo. Então vamos lá, vou explicar de uma outra maneira. Você tem um aquário, ok? Aquário. A aguinha que está no aquário, o peixe está lá dentro. Se o peixe começar a ficar doente, pode chamar um especialista, pode chamar tudo. Sabe qual a primeira coisa que ele vai te pedir? Troca a água do aquário. Você trocar a água do aquário, automaticamente você vai levar vida àquele animalzinho. A gente poderia levar horas falando sobre isso. Então, o que é o recado importante que nós temos que dar para você? Qual a qualidade da água que você está bebendo? Ah, Domingos, eu tomo água da torneira. Você sabia que, por exemplo, nós temos saneamento básico. Sabe o que quer dizer a palavra básico? Ensino básico. Você iria num médico que tem só o ensino básico? Você ia mandar um engenheiro construir tua casa com o ensino básico? Pense no que o Domingão está falando. Pense. Saneamento superior, saneamento completo, saneamento perfeito. Para você ter uma ideia, você tem uma ideia dos malefícios do cloro, do sulfato de alumínio? Presta atenção, são mais de 20 produtos químicos que são usados. Lembra do flúor. Lembra do flúor. Sem falar do flúor. Isso foi uma grande jogada também que puseram no mercado. Cal virgem, óxido de cálcio, carvão ativado, que se não for na dose exata e correta, permitida, vai te dar malefício. São mais de 20. Então, o conselho que eu vou dar para vocês: tenha um bom filtro em casa. Sabe qual é o filtro que eu tenho em casa? Independente de ter sido a minha empresa, eu tenho um filtro do Aqualive. Mas eu tenho também um filtro de barro, com vela por gravidade. Eu lembrei aqui uma coisa que está se falando muito hoje, que contamina muito a água, os microplásticos. Meu Deus. É um outro grande problema. Que bom que você falou aí nos filtros, até para a gente dar uma dica aqui. E o filtro de barro, eu pessoalmente amo. Eu acho que o gosto da água é completamente diferente. E tem um grande segredo nisso também, porque o correto do filtro de barro é você encher 2 vezes, enche, espera 24 horas, esvazia, enche de novo, espera 24 horas e esvazia. Para quê? Para a água ser absorvida e criar uma parede interna, para não criar também fungos e etc e tal, porque acaba criando, por causa da fotossíntese, etc, que você abre, entra claridade e tal. Então, isso são alguns toques para você diminuir aquele gostinho do cloro. Do cloro não, do barro. Só que você não vai exterminar todo. Você vai deixar aquele gostinho especial que a gente tinha quando ia na casa da vovó tomar água. Casa da vovó, que tinha moringuinha de barro. Lembra disso, doutor? Lembro. E é interessante assim, ó, eu tenho filtro de barro lá em casa. Aqui nos Estados Unidos eu não achei, e não me animo a trazer porque é grande e pesado. Mas eu não encontrei o filtro de barro aqui ainda. Eu pego a água filtrada já, e aí é que eu coloco no filtro de barro. Só para ficar com o gostinho e ela ficar com a temperatura, é uma temperatura mais agradável, né? Não é nem gelada, mas também não é a temperatura do ambiente. Eu acho realmente bem interessante. Agora me diga uma coisa, você que falou aí do Aqualive, quer explicar um pouquinho para o pessoal
a qualidade da vela do filtro do Aqualive, porque outra coisa que eu faço, eu compro separado aquelas velas e eu boto a vela dentro do meu, dentro do, Mas isso é o correto, é o correto. dentro o filtro do Aqualive eu boto dentro do filtro de barro. Um dos grandes segredos que tem, e preste atenção, o filtro da Stephanie, não só da Aqualive, da Stephanie, que é quem produz as velas, são considerados o melhor filtro do mundo. Então, as velas de triplação é o que há de melhor. Vamos aqui pensar, vamos todo mundo pensar direitinho. Olha como a resposta vai ser fácil. Por que, que as águas profundas, ou seja, os atóis, atóis não, como é que chama? O que está lá embaixo, os lençóis freáticos, tem uma água pura, pura, pura. Sabe por quê? É lógico, se não for contaminado com petróleo, com um monte de porcaria. Vamos pensar no natural, vamos pensar no Amazonas, tá? Não vamos pensar num poço, num lençol freático embaixo de São Paulo, né? Ou embaixo de um cemitério, pelo amor de Deus. Então, vamos pensar numa coisa legal. Pronto. A água da chuva cai na terra. Existe uma operação de filtragem natural até eu chegar. Quando chega lá embaixo, você pode pôr o que você quiser na água, que vai ser bloqueado pelo processo de filtragem natural. E o que é interessante, que essas velas de barro, ela primeiro é feita de caulim, né? E o caulim é uma história que também a gente precisa ficar 2 horas aqui explicando, vem do deserto do Saara, sabia isso? Tem a bruma do deserto do Saara, e eu morei na África, em Cabo Verde, e alguns dias, ou às vezes até semana, nós ficávamos que a gente não conseguia olhar para o outro. Por quê? Porque era a bruma do deserto. E esse caulim, e essa bruma do deserto, ela vem, atravessa o oceano e cai no Amazonas. Olha que coisa incrível. Ah, Domingão, você está com história. Vai ler, vê se o Domingão está falando errado. Vai ler, vai ler. Pronto. Que nem a Maísa está perguntando. E as velas normais são muito melhores, na minha opinião, que qualquer aparelho aí de alta pressão. Você acha que, por exemplo, a água que cai da chuva, que leva um tempo absurdo para chegar ao teu lençol freático, você vai pôr um equipamento na saída do teu cano, com pressão, e em questão de milissegundos, a água já está purificada? Pensa no que eu acabei de dizer. A não ser que esse filtro tenha infravermelho, tenha uma outra coisa. Por isso que as velas normais, por gravidade, na minha opinião, humilde opinião, é o melhor que tem. Porque é o processo natural da natureza. Se você parar e pensar, diga, doutora Rosângela. Agora deu. Não estava querendo abrir meu microfone. Mas, na verdade, quando você fala em velas normais, você está querendo falar dessas velas que são de composição, né, que imitam exatamente essa filtragem natural. Porque às vezes as pessoas podem achar que vela normal é qualquer coisa. Não, a gente está falando de vela com a tripla filtragem, né? Essa é a melhor que tem. A vela, a que eu indico, presta atenção, eu não sou sócio da empresa, conheço os donos lá, mas é a melhor vela do mundo. É vela da Stephanie triplação. Custa baratinho em qualquer mercado. Sim. Tem carvão ativado, tudo que é necessário para o processo existe. Ah, mas tem outras velas no mercado, querida. É que nem suplemento. É importante também que fique com a palavra na decantação que ela funciona. Não é só na passagem, ela não é uma vela de passagem. Ela tem que ter o processo de decantação, né? E você veja bem, aquela vela, ela parece compacta, né? Não, minha querida, aquilo é perfeito.
porque a água vai penetrar, vai caminhar dentro da vela, vai passar pelo cartão ativado, não vai ter cloro, não vai ter nada, vai ser eliminado. Infelizmente, não consegue extrair o flúor. E conheço, sem infravermelho ou alguns processos bionanotecnológicos, difícil tirar o flúor, difícil tirar os hormônios que vêm na água, às vezes algumas partículas de cocaína. Domingos, que absurdo. Querido, estuda, vê se o Domingão está errado. Ok? Vê se o Domingão está errado. Os xenoestrógenos que vocês acabam tomando por beber água que deixa no sol e depois toma, tudo isso tem a ver com a água. Então, entenda o que o Domingão e a doutora Rosângela está passando para você. O teu sistema imunológico, ele necessita que o teu processo hidráulico, corrente sanguínea, ok? Teu processo elétrico. Qual que é o processo elétrico? Condutividade, sinapses, etc. e tal. Olha como é simples entender. Processo hidráulico, processo mecânico, os órgãos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E o processo de resfriamento, que é a água. É uma loucura que eu estou falando? Não. É a maneira mais simples de todo mundo. Eu podia explicar aqui por os desequilíbrios de pH, falar bonito, falar umas palavras cheias em 9 horas, e vocês não iam entender nada. Eu estou querendo entregar a informação já bem mastigada. Lembra? Amazonas, deserto. Lembra que tudo que você está comendo que vai te acidificar, você está criando um deserto no teu corpo para cobras. É para pôr medo mesmo. Agora, se você, é lógico, eu também cometo as minhas loucuras, que a gente fala de terça-feira. Só que ao mesmo tempo que eu cometo as loucuras, eu compenso o meu organismo com uma hidratação alcalina, com uma suplementação para ajudar o meu sistema bionanotecnologicamente, para me ajudar nessa desmata. Sabe quando você desmata o Amazonas? De vez em quando a gente sai assim com os amigos, né? E vai comer umas pizzas, tomar uma cervejinha. É a mesma coisa se tivesse uma serra elétrica cortando árvore. Ok? Só que quando eu chego em casa, o que eu faço? Pô, peraí, eu desmatei um monte de árvore porque eu abusei. Eu vou plantar novas árvores. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Doutora Rosângela, as células morrem. Só que eu tenho que plantar novas células que venham com informação, pelo menos a 100 ou a 90% de reprodução da minha atividade saudável. Agora, se eu só agrido, como é que eu faço? Lembrem. É um sistema de compensação, né? Para que você tenha um pouco dos dois mundos. Eu falo muito no quanto que é importante a gente ter coerência naquilo que a gente propõe e a gente também ter uma conscientização. Então, eu falo, por exemplo, os alimentos, hoje inclusive, a gente fez uma live sobre dieta anti-inflamatória. E você falando aqui de alimentos, né, que são altamente acidificantes, eles são alimentos inflamatórios. E o que acontece quando você faz uma dieta inflamatória? Você queima mesmo, né? Porque inflamação é queima. Né? É óbvio que uma vez ou outra você criar uma situação dessas e o teu corpo dá conta, é uma coisa. O problema é quando isso é a regra e não a exceção. Então, comer o seu docinho de leite condensado quando está de aniversário é uma vez por ano. Agora, comer o docinho todo dia faz toda a diferença. E aí, a compensação que a gente está falando aqui, ela passa por uma suplementação adequada, e a gente tem voltado aqui para vocês a proposta
dos suplementos que ajudam o sistema imunológico, fazem o apoio ao sistema imunológico, que é fundamental. Vejam aí na minha bio, eu tenho os grupos de estudos, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp sobre fatores de transferência, um grupo de estudos no Telegram sobre o Andrographs, que é o herbal da medicina tradicional chinesa, que tem uma função maravilhosa de imunomodulação. Porém, gente, o que nós estamos falando é, você suplementa, você faz a escolha dos alimentos, mas você também hidrata, e mesmo que escorregue um pouco de vez em quando, a compensação no dia a dia, no todo, vai dar conta do teu organismo, porque o nosso organismo foi feito para se autorregular e para se autocurar o tempo todo. O problema é que a gente abusa, e daí ele vira o deserto, porque não deu conta, né? Porque não ajudou ele a dar conta, né? Então é bem por aí, não é isso, Domingos? Perfeito, doutora Rosângela. Nós temos que entender que nós precisamos desertificar o menos possível o nosso organismo. Nós precisamos, no dia de hoje, que todos os nossos alimentos estão contaminados, já estão geneticamente modificados, já tem tanta porcaria que teu organismo e o teu sistema precisam fazer um trabalho absurdo para entender e se adaptar àquela agressão. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou te falando a realidade. Por exemplo, eu estou achando até gozado que a Maísa escreveu agora. Ela pôs, mas Domingos, eu estou entendendo que essas velas não são as que eu compro em lojas comuns. Custa R$ 25, é isso. Quer dizer, ela não acredita que a vela é tão barata e tão boa. É essa mesmo. Você vai procurar velas triplação Stephanie, carvão ativado. Aí você coloca no teu filtrinho de barro, acabou o problema. Ah, mas eu tenho uma graninha a mais, compra um Aqualive. Eu tenho uma graninha a mais, compra um KJ. Aí, se você quiser, eu te indico o filtro que custa R$ 70 mil. Mas para a população... Eu conheço também uma garrafa que se chama Aqua, o Aqualive, e essa garrafa só se chama Aqua. Eu até trouxe uma para os Estados Unidos, que é uma outra proposta, que é uma proposta em que ele tem pequenas esferas, e as esferas fazem uma composição química com a água e ajudam a retirar justamente aquilo que esses filtros não conseguem tirar totalmente, que são partículas, hormônios, etc. Então, uma outra dica que a gente pode dar é que a gente pode usar mais do que um tipo de forma de ajudar, entendeu? De filtrar a água e de tomar uma água melhor. Aqui nos Estados Unidos tem uma jarra que tem uma proposta de filtro que ele tira todos os microplásticos. Eu até fui estudar o negócio aí, é bem interessante. Existe. E dá trabalho, porém, é muito mais vantagem você tomar uma água de qualidade. Então, ó, você pega a água da torneira, você põe na jarra, tira o microplástico, daí você põe no filtro, aí você põe na garrafa, aí você bebe. Ah, Rosângela vai fazer tudo isso? Não, a gente está se divertindo com a história, mas é uma proposta que sim, você pode passar por mais de uma forma de filtração para ter uma água de qualidade. Agora eu queria levar uma outra ideia em cima disso, que é a quantidade de água. As pessoas têm muita dificuldade de fazer esse entendimento, né? Afinal, quanto que eu bebo? Por que idoso desidrata? Porque ele não tem sede. Ele perde a condição da sede. Então, a gente precisa lembrar das quantidades ideais de água e as pessoas colocarem isso na sua regra de hábitos de vida, não é isso? Fala um pouquinho das quantidades aí. É incrível, é incrível. O que a senhora está falando é fantástico. A gente, quando se alimenta, tá? Os alimentos nossos, tal, frutas, vegetais, tal, vai contribuir aproximadamente para você entre meio litro a 1 litro de água, ok? O peso
Ideal, por exemplo, eu tenho 100, eu pago já multa. Eu tenho 114 quilos. Eu não posso nem andar na Anhanguera, que só pode andar 100. Né? Só lembra o pessoal que você é muito alto, senão ele pode achar que você é gordo. Sim, eu tenho 2,1 m de altura. Só estou uns 8 quilinhos fora do peso. Tá? O normal, Domingos, seria de 3,5 litros a 4 litros. Desde que a minha função renal esteja boa, desde que várias coisas, não é uma regra. Se você tem o rim bom, teus marcadores de rim estão bons, pode ir nisso que o Domingão está falando. De 3 a 3,5 multiplicado pelo teu peso. E o porquê que o Domingão está fazendo isso? Ah, mas Domingos, pode ser 2? Pode. Só que lembra, você tem que regar o teu Amazonas. O 2 é a base da base. De 2 a 3 litros, que é a maioria do peso do pessoal. Ah, Domingos, eu tenho 50 quilos. 2 litros. 2 litros de água são 4 canecas disso aqui. 4 ou 5 canecas, 6 canecas, sei lá. No dia todo, mais o meio litro e 1 litro que você ingere das frutas, dos vegetais. Tal. Por quê? Porque você tem eliminação dessa água. Você elimina pela urina, pela respiração, pela transpiração, pelas fezes. Né? Depende do time que você torce, você elimina pelo choro, né? Quando o teu time perde. Eu estou brincando, mas é uma realidade. Tá? A gente se parar e falar assim, Domingos, o que é o ideal? Aquilo que você se sente bem. Mas, atenção, no mínimo, 2 por quilo. No mínimo. Você tem 50 quilos, 1 litro no mínimo. Mais do que você se alimenta, vai dar 1,5 litro por 2 litros. Agora, o melhor seria o quê? Você consumir, no mínimo, 2 litros. Todo idoso força a beber água. Porque o idoso adoece absurdamente por falta de água. Falta de condutividade. Lembra do Domingão, o exemplo do Domingão? O idoso japonês e o idoso brasileiro. Ok? Lembra também, doutora Rosângela, é a melhor maneira da turma aprender. Tá certo, tá certo. Eu quero só lembrar uma outra coisa importante, que é a desidratação leva à perda da qualidade do cérebro. E a gente tem casos, a gente tem muitos casos de dificuldade de cognição, de dificuldade de memória e coisas assim no idoso, que resolve com hidratação, gente. Se hidrata, a pessoa melhora do cérebro. Você muda a saúde dele. Por causa dessa condutividade, por causa, né, porque as sinapses, elas precisam de água, e todo o metabolismo celular precisa de água. Então é bem importante que a gente fique com essa ideia, né? Existe uma definição né, científica da quantidade de água, que seria de 35 a 45 ml por quilo de peso, né, que eles mais ou menos falam dentro da nutrição mesmo, né? Ninguém vai ficar medindo isso, né? As pessoas não ficam medindo. Mas então, quando vocês ouvirem falar, tem que ser pelo menos 35 ml até 45 ml, bom, então fique com a ideia geral que o Domingos está dando do dobro do peso. Eu achei ótimo essa ideia. Porque aí a pessoa fica com uma visão melhor. No mínimo, doutor. No mínimo 2 e no máximo 4. Presta atenção, água demais também mata. Intoxicação hídrica. Presta atenção, água demais também mata. Não vai atrás desses guru, urubu que tem na internet aí, você pode se dar mal. Tem uns que são gurus, tem outros que são urubus. Também não tem, rugas de preocupação se não gosta do que eu falo. O que vocês têm que entender é que nós fomos o projeto mais perfeito do universo criado pelo nosso Criador, que na minha é Deus. Somos perfeitos.
feitos. O nosso organismo nos avisa em tudo. Vocês têm que lembrar dessa live de hoje de 3 coisas. Eu vou dizer as 3. A primeira, o que é? Amazonas e deserto. Pense em tudo, não só na água, na tua alimentação. Por quê? A cobra é o câncer, o escorpião é a diabetes, tá? A naja é, por exemplo, uma doença autoimune, sei lá. Pense que esses bichos do deserto é doença. Agora, ingira coisas que deixem o teu querido Amazonas repleto de ararinhas, ararinha azul, as onças, aquelas onças, as onças bonitinhas, né? Aquelas bravas, pronto. Que nem a minha aqui de casa, tem uma onça em casa. Então, A Carla não vai gostar da comparação. que é melhor do que isso? Uma onça é uma das coisas mais lindas. Eu quero mandar um beijo aqui para Marcelo e para o Ronaldo, que tem a Conexão Onça Pintada. Eles têm um trabalho de preservação lindo e maravilhoso lá em Belo Horizonte, que eu e a Carla estivemos lá, vendo, alimentando onça. É a coisa mais linda do mundo. Um dia a gente fala sobre isso. Então, lembrando primeiro, Amazonas e deserto. Segundo, de 2 a 4. Tem alguns que vai 4,5. Ah, Domingos, eu pratico esporte. Opa, tem que subir, lógico, porque você perde mais. Mas se você pratica o esporte e tem um preparador físico, ele vai dosar isso. Veja como é que está a tua hidratação por uma coisa simples. Olha, só fazer isso. Pega o teu vovô, eu vou tentar de uma maneira que faça, ficou mudo só para mim. Não, acho que está todo mundo ouvindo, não? Ó, Eu estou te ouvindo, não sei. pessoal, vocês estão ouvindo aí? Se você fizer esse exercício no vovô, quando você fizer isso, a pele dele vai ficar assim, ó, vai ficar aqui em cima. Não vai demorar para descer. Isso é desidratação. A pele está desidratada. Tá com. Se você fizer assim, ó, e voltar que nem o meu, a tua hidratação está boa. São alguns testezinhos, tem vários. Depois, uma hora, eu e a doutora Rosângela vamos fazer uma live só sobre essas coisas. Segunda coisa é isso. E a terceira, essa é a mais importante. Doutora Rosângela, tem pessoal aí que vai ficar assim. Vamos lá. Todo mundo que está aqui, eu não sei se eu já falei isso em alguma live da doutora Rosângela. Vamos lá. Todo mundo que está aqui escova os dentes, né? Lógico. Escova os dentes. Queria, pelo menos. Pronto. Qual é a coisa que você faz? Você abre a torneira, molha a tua escova, põe, e depois pega a água da torneira e põe na boca, não é isso? É o que todo mundo faz. Não! A partir de hoje, para com isso. E por que eu vou pedir para você parar com isso? Primeira coisa, você mora em prédio, ou você mora em casa, tem caixa d'água. Há quanto tempo você não limpa a caixa d'água? Olha, é um lugar lindo para rato, barata, lagartixa. Sabe a lagartixa que as mulheres têm? Ela se desintegra na caixa d'água. Então você calcula que beleza, você ali pondo na boca uma lagartixa, você não está percebendo que ela desintegrou ali na água. Outra coisa. Domingos, você está pondo pânico. Não, estou te falando a verdade. Verdade. Outra coisa. Se lembra que eu falei de saneamento básico? O que você está pondo na tua boca é o básico. Você está pondo flúor. Sabe o que a tua tireoide está fazendo? Está captando flúor e jogando iodo para fora. Você vai criar, sabe o quê? Uma doença autoimune, uma tiroidite ou qualquer coisa parecida. É para dar medo mesmo. Eu estou falando para dar medo, mas o que eu estou falando é verdade. Ah, mas Domingos, é só. Não, tem outra coisa. Pega o cano, sabe o cano que você tem na tua casa, põe o dedo lá dentro e chupa. Ai, Domingos, eu nunca ia fazer isso. Mas, querido, você está pegando a água que vem daquele cano e pondo na boca. É a mesma coisa. Porque a água está passando naquela sujeira. Ah, Domingos, como é que eu resolvo? Simples. Sabe como é que a tua avó fazia? A minha.
e todo mundo que tem um pouquinho de consciência faz, que o sistema não conseguiu enrolar, leva um copo de água do teu filtro para o quarto, para o banheiro. Ah, mas Domingos, minha avó fazia isso para pôr a dentadura. Não! A tua avó fazia isso para escovar os dentes e depois ela pegava a água da torneira e punha a dentadura. Mas ela escovava com a água do filtro, uma caneca, não importa mais o que for. Você entendeu o que eu estou falando? Não ponha mais. Ah, outra coisa, tomar banho, né, doutora Rosângela? O pessoal toma banho, aí vem a água na boca, enche a boca, né? As crianças gostam de fazer isso. Lembre que quando você for fazer isso, a tua caixa d'água, se não estiver limpa, Sim. barata, rato. Ah, Domingos, eu não acredito. Clica aí na tua internet, sujeiras na caixa d'água. Clica e vê. Depois você fala se o Domingão está errado. Clica lá e vê. Não, especialmente, as caixas d'água não são fechadas na maioria das vezes, né? Os bichos caem lá dentro mesmo. Mas e mesmo fechada, doutora Rosângela, a lagartixa é um bicho tão vagabundo. Ela entra pelos buracos. Eu não sei como é que eles arrumam os buracos e entram. Não, as próprias baratas entram também. Na fechada não caem os bichos grandes, só os pequenos, só os insetos. É isso aí, mas é isso aí. Então, se você fizer essas 3 mudanças, nós estamos falando em 3, eu poderia dar umas 20 aqui. Sim. Tá? Mas é que já está estourando o nosso horário. Sim. 3 eu falei. Então, lembrar do Amazonas e o deserto. Quantidade de litros por corporal. E não escovar mais o dente pegando a água da torneira, ok? Você vai no filtro, pega uma água, um copo de água, leva. Eu, por exemplo, eu tenho um aparelho que depois de escovar, ele injeta água para tirar o excesso. Espetáculo. Espetáculo. Faça isso que a tua saúde vai mudar. E atenção, a doutora Rosângela falou de uma coisa. Flúor. A gente, por exemplo, para falar de flúor, talvez nem 2 lives dá, de tanto que a gente ia falar. Lembra, o flúor na água te dá problemas de tireoide. E osso também. E osso. E osso. A fluorose deu problema para os ossos. A gente ficaria aqui, talvez, sei lá, 2 horas falando sobre isso. Se eu posso evitar isso e pôr uma mínima quantidade por mililitro, porque é aquilo que a gente fala, a contaminação está no tomate, está no arroz, está em tudo, macarrão. Só que numa porcentagem mínima, eu já consigo reduzir. Então, pegue a água do teu filtro, leve para o banheiro e escove os dentes e põe da mesma maneira que você não se preocupa. Nunca tinha pensado nessa água da escovação, socorro. Mas, querida, há 18 anos, eu parei de dar palestra sobre isso, porque agora está cheio de guru por aí, mas de vez em quando eu vou em algum lugar, o pessoal me pede, não, Domingos, fala um pouco sobre isso. Porque senão também é um evento, né, doutor Rosângela? Se a gente for falar sobre tudo, é um evento, a gente vai ficar aqui 5 horas conversando. É verdade, verdade. Que bom, né? Que bom que a gente é assim, né? É muito frutífero, né? Conversar, porque eles têm, doutora Rosângela, quem está nos vendo, a Maísa, todo o pessoal que está aí, tem uma boa quantidade de pessoas que está entrando e saindo da live, pega esse aviãozinho que está aqui e manda para as pessoas, que muita gente tinha que estar assistindo essa live. Isso. Mas eu gostaria, antes de terminar, eu gostaria de voltar à questão da importância da hidratação na imunidade. Isso. Nosso sistema imunológico precisa de água, tanto quanto os outros sistemas, ou até mais. Lembrando que o sistema linfático, ele depende totalmente da água, porque o sistema linfático, ele tem a linfa, ele tem o humor, né? Tem a água que ele circula junto, né, paralelamente à circulação sanguínea. Então, é fundamental a hidratação para o sistema imunológico. E uma coisa que é muito importante, porque tem muita pesquisa já publicada sobre isso, que é
a importância da hidratação quando os pacientes estão fazendo quimioterapia, tá? Isso é fundamental, porque já existe trabalho mostrando que uma boa hidratação durante a quimio diminui em 30% as toxinas da quimio a nível de rim. Então, protege o rim, que é um dos grandes problemas da quimio, né? A pessoa termina a quimio, acaba com insuficiência renal. Então, assim, uma coisa importante, tirar as toxinas da quimio do corpo, através, né, e a maioria é através do rim, é fundamental a hidratação. Isso é uma coisa bem importante, diminui náuseas, olha que interessante, está bem hidratado, tem menos náuseas, então tem menos efeitos colaterais. E aqui a gente está falando da quimio, porque falou do câncer, mas eu também quero lembrar que em todos os casos, por exemplo, de gripe, tudo, pneumonia. Isso, as infecções, é fundamental a hidratação. Quando toma muito antibiótico, também tem que desintoxicar, o fígado sofre, o rim sofre, vamos hidratar melhor para isso. Então, pensar na hidratação também, não apenas na manutenção e no envelhecimento saudável, que é fundamental, mas também pensar na hidratação como uma forma natural e barata de desintoxicar o organismo e de manter nesses momentos mais drásticos da vida, né, que eu chamo dos desafios imunológicos, manter o nosso organismo com uma condição melhor para suportar os tratamentos. Isso é em momentos febris também, né, doutora Rosângela? Em momentos febris. Perde muito mais água, né, na febre, então tem que hidratar. Então, gente, a ideia aqui é exatamente essa: mostrar a importância da hidratação, pegar essas dicas maravilhosas aí do Domingos, né, e realmente fazer a mudança na nossa vida, porque a conscientização, ela é o primeiro passo para você fazer a mudança do hábito de vida para aquilo que seja melhor para você, né, e se você já tem um hábito de vida saudável, que bom, mantenha. Uma outra coisa que eu quero falar antes de terminar é também a saborização da água, tá, gente? Então, colocar, por exemplo, frutas dentro da água e tomar água, não suco, bota pedacinhos de fruta, por exemplo, melancia. Eu adoro água com melancia. Você coloca a melancia dentro da água. Aqui a gente tem uma facilidade de encontrar as blueberries, né? Então coloca blueberries dentro da água. Isso acaba passando alguns nutrientes e deixando a água com uma saborização sem perder a qualidade de ser água. Porque se você vai substituir água por exemplo, suco, café ou chá, você não está hidratando. Sinto muito te dizer que isso não é hidratação, porque você tem alguma coisa junto que está atrapalhando, né? Então, por exemplo, cafeína, quando você bebe café ou chás com cafeína, como é o caso do chá verde, do chá preto, que são chá com cafeína, eles são, que tem muita cafeína, esses chás ou café, a água junto com a cafeína não consegue fazer a hidratação adequada, porque a gente tem a cafeína junto que tem que ser, né, tem que ser metabolizada e retirada do organismo também. Então não é que não é para tomar chá, gente, a gente só está dizendo aqui que é importante que você beba água pura, ou uma água saborizada, mas que não interfira na qualidade da hidratação dessa água, tá certo? Perfeito, doutora Rosângela, perfeito. Eu acredito que hoje você... Eu não sei, vocês estão gostando da live? Quem é que vai bater coraçãozinho? Eu quero ver coraçãozinho subindo. E se não subir coraçãozinho é que vocês não gostaram. Quero ver esses coraçãozinhos subindo aí. Lembrem de mandar o aviãozinho, mandem essa live, porque muita gente necessita dessas informações. Na semana que vem, nós vamos dar um toque de como diminuir o risco de agrotóxico nos vegetais. Semana que vem, só semana que vem. Vai ser uma coisa muito legal que vocês vão fazer em casa, a Carla faz aqui e diminui absurdamente. Dia de hoje, entregamos informação diferenciada para vocês, tenho certeza. Procura na internet, que difícil... meu filtro tem 3 velas. Pronto.
Vai no supermercado, Maísa, ou no mercado da tua cidade, tem lá velas tripla ação da Stephanie. Tá? Não precisa, só 3. Só que muda essas velas de 4, 5, 6 meses. Não vai querer limpar a vela. Isso é uma economia idiota para um negócio que custa R$ 75. Tá? Troca a vela, acabou. Tá? E outra, eu e a doutora Rosângela estamos aqui fazendo um serviço de utilidade pública, que a gente não tem nenhuma participação. E olha que eu não sou de fazer isso, porque eu, para falar, eu sempre digo: peraí, por que eu vou falar de graça para você? Você fala de graça de mim, mas aqui a gente está pensando em vocês. Então a gente está levando, o doutor Rosângela, a gente levou uma informação de baixíssimo custo que pode mudar a saúde de uma família. Sim, Pode mudar a saúde das famílias. com Então, certeza. esse é o nosso interesse. Se vocês pensar no Amazonas, pensar nos 2 a 4 litros de água, dependendo do seu peso, e lembrar da escovação do dente e da lagartixa, a gente já fez a diferença na tua vida. E agora, qual é a tua obrigação? Você que está olhando para nós. Está vendo ela aí, doutora Rosângela? É ela. É ela. Você tem que mandar essa live para um monte de gente para fazer a diferença na vida delas. Porque nós, eu e a doutora Rosângela, estamos aqui porque a nossa missão é fazer a diferença na vida de vocês, porque vocês são nossos irmãos, não importa se é em Cristo, se é em Buda, não quero nem saber. Vocês são nossos irmãos e a gente ama vocês. Obrigado, doutora Rosângela, por mais uma live e conta comigo até debaixo d'água. Que bom, gratidão, gratidão. Eu tive que rir, porque o comentário quase vomitei lembrando da escovação. Mas é só assim que o pessoal entende, doutor. Mas peraí, eu estou sendo bonzinho. Eu estou sendo bonzinho. Porque eu podia ser um pouco mais, um pouco mais incisivo, mas eu acho que da lagartixa tá bom, né? Tá Da bom. baratinha, aquele bigodinho da baratinha, sabe aquele bigodinho da baratinha, aquele bigodinho, aquele bigodinho. Ai, gente, mas é muito engraçado, porque eu li esses tempos, eu vou atrás dos laudos, das matérias-primas, quando eu falo dos produtos, né? Eu digo, escolha melhor as suplementações, eu pego as matérias, eu leio o laudo de matéria-prima de produto, que eu compro o produto, vou ver o que tem dentro, vou ler laudo. E aí a gente falou agora da barata, eu vou ter que contar isso. Eu olhei o laudo e dizia assim, era um pó, né? Era um produto em pó. E dizia assim, está dentro do permitido número de baratas. É assim mesmo. Mas é. Número de baratas, gente! O laudo dizia dentro do permitido para o número de baratas. Eu não quero tomar nada que tenha barata dentro. É que nem o cara, vem cá, Domingos, sabe? O meu nível de arsênico no sangue foi pequenininho. Eu falei, ô Zé Mané, você tem que ter nível 0, esse idiota. Mas, doutora Rosane, não, mas o que vocês precisam tomar muito cuidado. Olha lá, a Lúcia, o meu filtro é com a live, valor investimento. Parabéns, é isso aí. Perfeito. Tudo depende da tua condição financeira. Você está entendendo? Então, nós demos aqui várias opções. Várias opções. Ó, alô, o contato Maris aqui está dando risada. Vocês têm que entender que. Como é que eu posso falar isso de uma maneira bem sem ser tipo barata, sem ser tipo lagartixa que eu falei? Querido, eu vou falar. Cuidado com o que você compra, muito cuidado com o que você compra, porque pode, pode o que você está comprando, o dentro de permissão da lei, que a doutora Rosângela acabou de falar. Eu não compro nenhum suplemento no mercado que eu não tenha indicação de algum amigo ou que tenha laudo no local que eu vou comprar. Uhum. Porque, querido, vem cá.
coliformes fecais dentro do permitido, vocês me desculpem. Vai comer onde você quiser, que eu não vou nesse lugar, não. Eu tô fora. Pelo amor de Deus. Para. Tá certo. Bom, gente, ó, foi muito bom estar aqui. Domingos, gratidão, gratidão. E fiquem prontos para a nossa live do Imunidade Sem Complicação da semana que vem. Terça-feira estaremos aqui. Deus abençoe todos nós e muita saúde para nós, né?